Que novela ridícula essa que a diretoria do Palmeiras tem feito para ainda não ter renovado o contrato do atacante Dudu, um dos maiores ídolos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vem comigo. Pessoal, antes da gente falar dessa picuinha ridícula que a diretoria do Palmeiras tem criado para renovar o contrato do Dudu, recado muito importante dos meus amigos da Mais Ágil, antecipação do seu FGTS de forma muito rápida, segura e simples. E como foi comigo nos últimos meses, em que eu precisei da Mais Ágil para pagar algumas parcelas, dar uma reequilibrada na minha vida financeira, eu tinha a grana lá, ela estava parada, não conseguia mexer, acionei a Mais Ágil, meus problemas foram resolvidos porque, usei para bater alguns pepinos que eu tinha ali pela frente e eu tenho certeza que com você vai ser a mesma coisa. Através deste telefone, você fala com os caras. Também na descrição desse vídeo o link para falar diretamente com eles através do WhatsApp e a Mais Ágil vai te atender em até 24 horas. Quer antecipar uma parcela, pagar um boleto, algum cartão de crédito, qualquer natureza que seja o seu problema, a Mais Ágil vai resolver. Estamos juntos! Pessoal, sinceramente tem horas que eu não consigo acreditar que a diretoria do Palmeiras, ela cria certas novelas em situações que eram muito fáceis de se resolver. E o pior de tudo, né? Novelas ridículas, novelas constrangedoras, como essa da renovação de contrato do atacante Dudu, que ainda não saiu no papel. Inclusive, notícia, que já está lá também no aplicativo do OneFootball, o mais completo aplicativo de informações e estatísticas do planeta. Aponte a câmera do seu celular aqui, seja iOS ou Android, baixe o aplicativo, faça como eu me atualizo diariamente através do material dos caras e principalmente na Copa do Mundo, tudo sobre seleção brasileira, as outras seleções, o material dos caras é impressionante e depois da Copa retornam os campeonatos europeus transmitidos pelo OneFootball como o campeonato alemão. Mas o fato é o seguinte, voltando a falar do Dudu depois desse recado bacana dos caras, há cerca de um mês e meio, eu e meu amigo Leandro Boldaquian trabalhamos juntos lá no canal Tá Lá Dentro, só especializado em notícias e transmissões de jogos do Palmeiras, junto com o Marcos Costa, com toda uma equipe maravilhosa. Nós demos a informação de que tudo estava certo para Dudu e Palmeiras acertarem a renovação de contrato até 2026, né? Portanto, essa era a primeira informação. O Dudu tinha acertado as bases salariais, o Palmeiras tinha acertado também com o Dudu esses investimentos, o tempo de contrato, estava tudo certo, tudo perfeito. Staff do Dudu feliz, o próprio Dudu também, reta final de Campeonato Brasileiro, o Dudu até deixou que a situação pudesse se postergar por mais uns dias para o Palmeiras chancelar mais uma conquista e, obviamente, depois disso sentar na mesa e resolver o contrato. Só que aí aconteceu o seguinte, os contratos do Luan, do Marcos Rocha, do Mike, do Rony e de outros atletas que estão ainda, em processo de negociação, eles foram renovados, mas em especial desses jogadores. E o do Dudu, que já existiu uma conversa até prévia antes desses atletas, ele simplesmente travou na mesa da presidente Leila Pereira. E aí começaram alguns burburinhos, vamos colocar assim, de que ela não estava concordando muito com o que o Palmeiras acertou através do Anderson Barros, diretor de futebol, e também o staff do Dudu, né? Primeiro que acha que o tempo de contrato era muito longo. Aí é a pergunta que eu faço pra vocês. E outros jogadores, que são contratados como apostas e por 5 anos de contrato e uma bala que o Palmeiras pega. Bom, já começa por aí. Segundo, mas o salário não era bem esse, não sei o que, tal, né? E aí negocia daqui, puxa dali, já irrita o staff e não era nem um aumento tão significativo assim, ia ser um pouquinho mais além do que o Dudu recebe. Mas não era isso, não era aquilo. Bom, vamos pegar salários de outros jogadores de elenco, que não vou citar os nomes, de caras que são reserva dos reservas e ganham cerca de R$1 milhão por mês. Jogadores reserva do reserva, ganhando R$1 milhão por mês. E aí o cara como o Dudu, que é o recordista de 2015 pra cá com a camisa do Palmeiras em
praticamente todos os aspectos, títulos em campo, gols marcados no Allianz Parque, número de vitórias, jogos com a camisa do Palmeiras, enfim, uma série de fatores positivos. Esse cara, por exemplo, ele tem a situação dele mais travada em relação a outros jogadores. Tá bom, aí o Dudu vai lá, faz o arranjo, acerta. E aí agora, a terceira situação é que depois do Dudu ter acertado o salário que a presidente quer e o tempo de contrato que a presidente quer, ela agora impõe que o Dudu tem que participar um número X de jogos em 2025, quando ele terá 33 anos completados de idade, que foi o acordo previsto entre ela e o Dudu em tempo de contrato, para que ela chancele. Caso contrário, esquece. Só que, pensando com a cabeça de um empresário, ainda mais do ramo financeiro como ela, é lógico que bônus por metas é maravilhoso, né? Porque você vai depender de venda, vai depender de comissão, de um monte de coisa para você pagar o seu funcionário. Só que ela não sabe, não tem a menor noção, talvez eu imagino isso, imagino não, eu praticamente tenho certeza, de que um atleta de futebol ele depende do corpo para jogar futebol. E um atleta de futebol, caso acerte um contrato desse, se ele venha a se machucar, por mais que o Dudu participe de quase 80, 90% dos jogos no ano, tá? A sequência dele é esta. Tirando 2020, que ele foi emprestado pro Al Rail do Catar, o Dudu esteve praticamente em todos os jogos do Palmeiras em campo e no Campeonato Brasileiro, inclusive. Jogou todas as partidas, né? Só que a gente não sabe se um jogador se machuca, se um jogador tem algum problema de uma natureza em que ele precisa se afastar por algum período do clube, né? A vida de um atleta de futebol é muito volátil. Não dá pra você garantir que o cara vai jogar 60, 70, 80% dos jogos, que é o número que ela quer que o Dudu atue, né? Mais de 60% dos jogos em 2023. Ou seja, o contrato do Dudu seria por produtividade e não um contrato de um atleta que merece ser referendado pelo que ele é. O Dudu é um ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos melhores jogadores. Ela está tratando o Dudu como um qualquer. Dona Leila Pereira, preste atenção. Você perto do Dudu não é ninguém na história do Palmeiras. E nem será. Mesmo você sendo uma patrocinadora que foi muito importante na construção do clube. Mas perto do Dudu, você não é ninguém. Ninguém, rigorosamente. Até porque o Palmeiras, em 2015, também andaria com as próprias pernas se a Crefisa não continuasse. Tá? O Palmeiras tinha uma administração nas mãos do Paulo Nobre. Paulo Nobre, viu? O cara responsável pela tua chegada ao Palmeiras, que era exemplar. E que tudo que o Palmeiras é hoje, junto com o Dudu, se deve a esse cara, não a você. Tá? Então, preste bem atenção com quem você não está sabendo lidar. Um jogador que é um case de marketing para um torcedor, que é um ídolo dessa nova geração do Palmeiras e até de uma velha geração que estava carente de um jogador que dentro de campo fosse um craque com a bola nos pés e ganhasse títulos. Um cara que é um exemplo de atleta. Vide e repito o que ele fez no Campeonato Brasileiro, né? Homem de confiança do técnico Abel Ferreira. E que no futebol merece sim valorização. Futebol de alta eficiência e competitividade custa caro. É para se investir. E o Palmeiras precisa investir. Por mais que ele tenha vencido o Campeonato Brasileiro, no ano que vem tem mais gente para concorrer com esse Palmeiras. E ele não pode ser previsível em contratações. E não pode ser previsível também até em certas manutenções de jogadores que nem deveriam estar lá e de outros que precisariam inclusive até dessa motivação extra. Vale sim dar motivação extra para jogador que mesmo ganhando bem ainda entrega muito. O craque no futebol, se a gente pega os exemplos da Europa, dos principais jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar e tantos outros da atual geração, todo mundo se renova contrato com aumento porque os caras entregam. Porque os clubes não querem ceder esses jogadores para um adversário correr o risco de ter aquele cara jogando da mesma forma que ele joga no Palmeiras, lá do outro lado e tirando a chance do Palmeiras ser campeão. Perdendo a chance de marketing
e de tudo que o Dudu entrega ao Palmeiras. Então, senhora Leila Pereira, Anderson Barros, vocês todos da diretoria, parem de tratar craques e Dudu, no caso, como um qualquer, como já foi feito com outros ídolos que mereciam sair do Palmeiras ou até terem valorizações no Palmeiras muito maiores em relação a um bando de atleta mediano que vocês gastaram uma bala e que, com o perdão da palavra, cagaram e andaram para o Palmeiras. Tá bom? Cagaram e andaram para o Palmeiras. Alguns que vocês gastaram muito, na mesma proporção que, por exemplo, o Dudu hoje merece. Inclusive até em tempo de contrato, que deveria ser de 5 anos. E o Palmeiras fazer um projeto pro Dudu encerrar a carreira na Sociedade Esportiva Palmeiras. Cuidado, hein, dona Leila? Se o seu filme já está queimado com a torcida, com essa novelinha ridícula, só está piorando. Depois não reclame.